Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar uma grande história pertencente a todo esse maravilhoso universo da beleza aqui de Governador Valadares. Falo dela, que já tem quase 2 décadas embelezando milhares de mulheres aqui na nossa cidade. Falo dela, a maquiadora profissional Kissila Machado, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Kissila, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Luiz. Boa tarde para todo mundo. Boa noite. Te agradeço pelo convite, Tamo viu? junto. Fiquei lisonjeada de estar aqui com você. Tamo junto, Kissila, e eu que fiquei muito lisonjeado de poder receber o seu sim para poder se fazer presente neste dia de hoje. E antes de a gente poder entrar em tudo que você faz, eu costumo dizer, e até mesmo pelo fato de a gente pertencer a praticamente a mesma geração, que a minha infância coincidiu juntamente ali com o início dos anos 2000. E eu sempre fui uma criança muito ligada a tudo que passava nos veículos de comunicação. Via muita televisão, ouvia muito rádio, por incrível que pareça. Lia muito jornal, muito por conta da influência do meu pai em relação a cultuar o hábito da leitura. E eu não me recordo, Kissila, nessa época, de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia em 2020, portanto há 5 anos, para fazer com que toda a humanidade, toda a sociedade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a mente. Haja vista que atualmente, e principalmente depois ali da pandemia, quando ela arrefeceu, se tornou muito comum a seguinte indagação: como você tá? Esse tipo de pergunta, em rodas de conversa com amigos, familiares, colegas de trabalho, é um tipo de indagação que se tornou muito frequente nas nossas conversas no dia a dia. Porque hoje em dia as pessoas, por conta de tudo que nós vivemos na pandemia e por tudo que a pandemia deixou em todos nós, ela se tornou muito frequente porque as pessoas estão se preocupando mais com a mente do próximo e também, obviamente, com a própria mente. Feito esse extenso preâmbulo, como você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Falando um pouco, né, sobre o que você comentou, eu também, né, sou uma millennium, então a criação era ser forte o tempo todo, Sim. né? A gente não era permitido ser vulnerável, né? E aí fiz, né, terapia tardia. E hoje eu posso falar, hoje eu estou assim, perfeitamente bem, mentalmente, espiritualmente, e todo esse processo, né, ele foi muito bom e eu vou contar a minha história, né, depois para você. Estou muito bem, esse ano de 2025 é um ano de muitos sonhos, é um ano de colocar todas as metas, né, que não foram realizadas no ano da pandemia no papel e realizar elas, né? O ano de 2024 foi um ano de descanso e esse ano é um ano de realizações. E como a pandemia te afetou em relação ao que ela deixou de marca na sua vida como lição? Antes da pandemia, né, eu tinha os planos de montar o ateliê, montei. E quando começou, né, em 2020, eu estava reformando meu espaço. Eu tinha um espaço lá na Ilha dos Araújos e foi um desafio muito grande. Na época, eu já sabia que os eventos iriam ter que ser remarcados, Sim. reagendados. Então, foi um ano que eu tive que ressignificar, né, tudo, assim como muitas empreendedoras, muitas pessoas tiveram que fazer algo novo, né? Então, eu aprendi várias outras áreas, comecei a fazer limpeza de pele, comecei a ir para o digital, né? Que foi um ano que o digital explodiu mesmo, né? E foram enfrentando muitas dificuldades
que eu consegui superar, né? Mas foi um ano também que desencadeou uma depressão. Eu entrei em depressão, mesmo trabalhando, né? A gente tem que ser forte e conseguir fazer nossas tarefas, mas ao mesmo tempo foi um ano muito difícil, né? Assim como para muitos brasileiros, né? O mundo inteiro. E foi um ano também que eu comecei a olhar para isso, né? Olhar para a saúde mental, ver que eu precisava de ajuda mesmo, né? Então, procurei profissionais da saúde para me ajudarem. Então, eu falo que a pandemia teve seu lado super negativo, mas teve um lado muito positivo na minha parte de saúde mental, né? Que eu vi que eu não conseguia fazer nada sozinha. Eu precisava ser vulnerável, eu precisava pedir ajuda, né? Eu precisava ir atrás para ter mais resiliência, inteligência emocional. Então, foi isso. Como é que era a Kissila Machado nos tempos de Colégio Simval, nos tempos de Colégio Milênio? Eu era uma criança muito tímida na época da escola, mas muito criativa. Na infância, sempre gostei muito de arte, de educação física. A minha inteligência não era raciocínio lógico matemático, sempre foi fortemente, claramente, minha mãe sempre falava que eu era virada das ideias. E desde criança tinha aquelas bonecas riscadas no rosto. Era, assim, a premonição de que eu seria uma maquiadora. E aí, na vida, né, de adolescente, tem que estudar. Então, comecei a querer fazer faculdade, né? Quando eu estava no ensino médio, ainda não tinha muito essa visão de empreendedorismo. Então, comecei a estudar, fazer vestibular. E aí, para tentar fazer faculdade, né, no ano seguinte. Em relação ao tempo de escola, eu também costumo dizer que ele acaba sendo um tempo muito nostálgico na vida de todos nós. Pelo fato de que, por exemplo, no tempo de escola, imagino, é claro que existem exceções, mas normalmente no tempo de escola não se tem as obrigações da chamada vida adulta. Sim. As nossas únicas responsabilidades eram quais? Passar de ano, para a mãe e o pai não ter que brigar, manter o bom convívio com os colegas. Você que gostava muito de educação física, de praticar esportes, era aquela aula para ter o vôlei, futsal, handball, basquete, enfim. Se preparar para a festa junina. Isso. Normalmente no tempo de escola também já tem aquela paquerinha, aqueles primeiros amores das nossas vidas que todo mundo já viveu no tempo de escola. Com certeza. Enfim. E por tudo isso e muito mais, o tempo de escola ele é muito nostálgico porque ele carrega consigo inúmeras lembranças inesquecíveis e que são eternas e que estarão presentes dentro da nossa memória para o resto das nossas vidas. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora quando você olha para a escola? A minha grande lembrança, né, são os tempos, como você falou, não tinha preocupação nenhuma, né, de boletos, a gente não tinha ideia, né, do que era viver. Sim. A gente vivia, né, então a minha lembrança maior era mais as amizades, né, os momentos de ir na casa da coleguinha, depois da aula, tinha reunião na casa, né? A gente juntava para fazer trabalho, só que não saiu o trabalho não, né? Ficava lá conversando, outro dia o trabalho nem estava feito. Então, esses momentos, eles ficaram muito na minha memória. Meus pais também sempre me incentivaram muito, não só a estudar, né? Mas eles sempre... eu sou de família de professores, Sim. né? Então, eles sempre
me deram uma boa educação, né? Me ensinaram o caminho que tem para andar. Então, eu tenho essas memórias, essas lembranças. Fui uma criança que eu era certinha até meus pais saírem de casa, eu pulava o muro da casa e ia brincar com os vizinhos, né? Os vizinhos, a vizinhança criança, ia para casa de um, de outro, sim, né? Brincava bastante. Então eu posso falar que eu tive uma boa infância, soube aproveitar, quebrei muito braço, pé, clavícula, de tão arteira que eu era. E além dessas lembranças, no tempo de escola, o tempo de escola ele acaba fornecendo para nós inúmeras pessoas inesquecíveis. E quando a gente pensa em escola, me corrija se eu estiver errado, vou pegar um depoimento pessoal meu. Quando eu penso em escola, automaticamente me vem na cabeça a imagem ou as imagens dos professores que eu tive, tanto no Colégio Imaculado e também no Colégio Clóvis Salgado. E nós sabemos que, e você por ser filho de professores, eu também sou filho de professor, sei o quanto que esse profissional é de suma importância para a vida de qualquer ser humano. Qual que é o professor da sua vida? Claro que seus pais não contam, obviamente. Mas em relação a tudo que você viveu na escola, ou nas escolas em que você estudou, qual o professor mais marcante da história da Quisla Machado? A mais marcante, na verdade, eu estava na primeira série, né? Foi em outra escola, não sei se pode falar o nome. Fique à vontade, por favor. Foi na época que a escola, o nome era Coraçãozinho, chama Valéria. Sim. E ela era uma professora que ela ouvia muito, né, a cada aluno, ela sabia da limitação de cada aluno, né. Eu sempre tive, né, desde criança, déficit de atenção. Então, ela sabia muito bem, né, ter esse olhar para o aluno, né. E ela era muito querida. Era uma professora que cuidava de todos. Não tinha uma criança ali que ela não olhava, entendeu? Até nas questões de bullying na escola, ela sempre estava lá olhando cada um, vendo a verdade de cada criança, de uma forma humanizada, né? Sim. Então, essa é uma professora que, se ela estiver assistindo, ela marcou minha infância, né? Na primeira série. A arquitetura que tu escolheu ou você que escolheu a arquitetura para sua vida? Eu escolhi a arquitetura para minha vida. Eu falo que quando eu comecei a fazer faculdade, né? Eu já começava a maquiar também. Então, eu comecei a estudar juntamente no tempo que eu comecei a aprender a maquiar e enfim, começar a atender as primeiras pessoas, né? Então, no tempo da faculdade, eu tinha muito esse sonho, né, de ser, na verdade, o meu maior sonho era ser valorizada pelo que eu faço, né? E eu sempre fui muito aberta a oportunidades, né? A explorar novas oportunidades, a explorar o que eu fui chamada a fazer. Então, eu escolhi a arquitetura, né? Porque eu também não tinha aquela mentalidade de empreendedorismo. Então, eu sabia que eu precisava fazer uma faculdade. E aí, depois que eu formei, eu cheguei a trabalhar, né? Mas eu já estava no auge da minha carreira de maquiagem. Sim. E aí, eu continuei trabalhando das duas áreas, continuei conciliando, até que eu vi que a maquiagem que tinha me escolhido, né? A área da maquiagem estava dando muito mais certo, né? Do que a área da arquitetura. E eu comecei a investir mais também na área da maquiagem, mas eu falo que nada é em vão. Vou te contar algo que aconteceu, né? Que eu falo que a arquitetura ela foi necessária para a minha vida, foi necessária para a minha área de maquiagem, porque na escolha do primeiro ponto, né? Comercial na ilha, e você sabe que na ilha, né, tem enchentes, então eu tinha que ter muito discernimento na escolha do ponto, né, para não ter perda, para não ter prejuízo.
Então, como eu sou arquiteta, né, eu tenho acesso ao mapa de curva de níveis de Valadares. Então, eu sabia os pontos mais altos que não chegava chuva, chegava enchente se chegasse a 5 metros, por exemplo. Então, eu escolhi um ponto na ilha e, graças à minha formação, né, meu ateliê tinha sobrevivido a 2 enchentes severas. Então, enquanto a ilha estava toda debaixo, né, de água, meu ponto estava lá sem entrar na garagem, sem entrar na porta. Então, eu acredito que tudo é plano de Deus também, né, para que eu conseguisse poder usar, né, uma área para beneficiar a outra, né? E a arquitetura foi ponte para minha área de maquiadora, né? Para minha profissão que eu escolhi seguir 100% agora. Já são quase 2 décadas embelezando milhares de mulheres aqui em Governador Valadares. E vocês, maquiadoras, possuem uma capacidade que eu acho também que é aliado à questão de ter um dom. Mas, ao mesmo tempo, existe também, e essa área exige muito profissionalismo, que é o dom e a capacidade de eternizar o seu trabalho nos dias mais importantes de mulheres que confiam e depositam toda a sua confiança no seu trabalho, no que você faz. E você faz isso já há quase 20 anos. O que toda a sua história ligada à maquiagem representa para a sua história de vida? Eu falo que a minha área, né, de maquiagem, ela me ensinou muito a lidar com pessoas, né? A poder não só fazer um atendimento, né? Mas a escutar pessoas. Ela me trouxe muita empatia, ela me trouxe... eu tive contato com todos os tipos de mulheres, né? Desde mães, donas de casa, empresárias, empreendedoras. Então, a área da maquiagem me possibilitou ter, né, essa evolução no lado humano, né? Porque antes eu só tinha a visão de, eu tenho que trabalhar. Eu não conhecia ainda a Kissla como pessoa. Eu conhecia a Kissla que tinha sonhos, que ela iria fazer de tudo, né? Claro, honestamente, para poder conquistar seu nome no mercado. Então, a área da maquiagem, ela me possibilitou para que eu desenvolvesse outras áreas da minha vida, né? Principalmente a área espiritual, a área emocional, física, né? Por exemplo, cuidar, né? Não só da saúde mental, mas do corpo. Me possibilitou ir a outros lugares que eu nunca tinha conhecido, né? Viajar pelo Brasil, participar de workshops. Então, eu falo que é uma área que ela desenvolve muitas mulheres, né? É uma área que tem muitas possibilidades e que, primeira coisa, a gente tem que ter na mente é que a gente é empreendedor, né? Não é só a maquiagem, mas o empreendedorismo em si, ele possibilita, né, que a gente realize e que durante esse tempo, né, quase 2 décadas, né, trabalhando nessa área da beleza, eu vejo que a gente tem que trabalhar primeiro dentro da gente, né, para depois trabalhar nas pessoas, né, para ver, não adianta nada a gente proporcionar sorrisos nas clientes, né, sendo que dentro da gente ainda tem que desenvolver algo pessoal. Então, eu passei por várias, deixa eu pensar na palavra aqui. Eu falo que a maquiagem, ela te possibilita, tô pensando aqui. Processos? Períodos? É como se você, sempre o próximo passo, entendeu? Sim. É uma área que você consegue crescer. Então, eu falo, você tá nesse nível aqui, você consegue ir dando os passos, né? E como a gente trabalha com o mercado, né?
com prestação de serviços, a gente tem que estar sempre renovando. Então, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo você vê todo o seu esforço, né, sendo investido. Então, em todas as áreas da vida, eu falo que eu não desisti até hoje, porque realmente eu vejo tudo que eu construí através da maquiagem. Qual que é o poder da maquiagem para uma mulher? Olha, o poder da maquiagem para a mulher, primeiramente, começa quando ela se vê no espelho. Eu falo que tem pessoas que falam que é superficial, né? Mas não é. Só de você estar ali em frente ao espelho, se maquiando, isso ali é terapêutico, né? Já vira ali uma rotina de autocuidado, entendeu? Então, o poder começa por aí, né? Quando a mulher ela é maquiada, ela está se maquiando, ela está lá naquele processo de ver seu rosto, ver as suas imperfeições, ver também seu formato natural de rosto. E através disso, né, ela vai ali. Não tem mulher que não fale que enquanto tá maquiando, ela tá, assim, desestressada, né? Ela tá ali pensando nela ali, aquele momento que ela desliga de todos os problemas. E é como se ela estivesse lá colorindo o rosto. Sim. Então, esse é o poder da maquiagem. Te fazer esquecer um pouquinho, né, do trabalho, né, das preocupações. E o resultado que ele cria, né? Ele cria aquele resultado, né, de acentuar, né, o que a pessoa tem de mais belo. E depois que a pessoa, né, a cliente vê lá, eu tenho alguns feedbacks no Instagram, sempre posto, né, a reação das clientes, né, elas ficam totalmente, assim, extasiadas. Nossa, eu nunca pensei que, né, que eu teria a maquiagem causaria esse efeito em mim. Então, eu falo que a maquiagem libera dopamina. Na hora a pessoa já fica, que lindo, amei. Então, é prazeroso, né? Terapêutico. Esse é o poder da maquiagem. E o interessante na sua história, que é louco pensar que uma arquiteta foi parar no universo da maquiagem e é uma mulher totalmente, é uma profissional totalmente realizada por tudo que a arquitetura te deu e principalmente por tudo que o universo da maquiagem vem te dando em relação à questão profissional de tudo que você é. E eu percebo, como leigo, tá? Que pelo fato de que a área da beleza ela é um mundo mais voltado pro ambiente feminino, para as mulheres. Então eu, lá de fora, como homem, eu olhando assim à distância e até tendo contato com profissionais como você, por exemplo, eu percebo que existe uma necessidade, e até mesmo por se tratar de um mercado onde existe uma concorrência muito grande, existe a necessidade de fazer com que o nome da profissional se transforme em uma marca, no seguinte aspecto: ser um nome reconhecido e tido e havido como uma referência nesse segmento, como é o seu caso dentro da maquiagem. E voltando algumas casas da nossa conversa e pensando que depois que você saiu do ensino médio, você foi para a arquitetura, mas você já tinha ali um contato com a maquiagem. Uhum. E quase 20 anos depois, você é uma dessas referências, esse segmento aqui da maquiagem em Governador Valadares. Pensando em toda a sua trajetória, tudo que você teve que passar na escola, depois na faculdade e adentrou completamente no universo da maquiagem, qual é o filme que passa na sua cabeça? O filme é de resiliência, viu? É um filme de várias tentativas e de muitos sonhos. E eu vou contar brevemente, né, sobre todo esse trecho, Sim. desde a saída da faculdade, o começo, né, de atender mesmo, sem estar estudando, porque o estudo tira um pouco o foco, né, do trabalho. Então,
o que passa, assim, o flashback que passa, foram muitos momentos, né? Atendendo muitas pessoas nas casas delas, né? Até começar a querer ficar fixa num espaço, né? Atendi de freelancers, atendi em vários outros salões, e foi construindo o nome, né? Foi uma caminhada de formiguinha, né? De pouco a pouco. Eu também sempre quis, né, que o meu nome fosse forte aqui na cidade. Então, o que eu posso lembrar, né, desde o meu início, sempre tive muito em mente ter integridade, né, no trabalho, ter responsabilidade, seriedade no que eu faço, ouvir as pessoas. Então, isso eu sempre carreguei muito comigo durante toda essa trajetória, para que eu tivesse feedbacks, né? Então, a minha maior meta era juntar a maior prova social que eu tivesse dentro desse tempo, né? Dando o melhor, sempre dando o melhor, né? Com que eu tivesse no momento. E aí, eu vejo que hoje, né, graças a muita dedicação, esforço, se a gente desiste depois de 3, 4 tentativas, né, não chegaria, né, ao que eu consegui construir hoje. Então, eu posso falar que a minha trajetória foi de construção, né? Teve momentos também que eu tive que parar um pouco, que eu tive que refazer as rotas do trabalho, ainda mais naquele cenário pós-pandemia, né? Que mudou totalmente o mercado da beleza. Eu tive que pensar mais nos nichos, né, que eu teria que trabalhar. Então, foi como fala a palavra que você falou. Processo, né? Foi um processo desembolar um nolo, né, para traçar uma linha reta futuramente. Em relação a um mercado tão concorrido, existe a necessidade de um estabelecimento de diferencial em relação ao atendimento para com a mulher que chega até seu espaço. E você já consegue fazer isso há quase 20 anos. Qual que é o segredo da Kicila Machado para poder fidelizar um cliente? Eu falo que maquiar bem com excelência, né? Não se tornou algo novidade, né? Se tornou requisito. E o atendimento, ele tem que criar conexão com a cliente. Então, eu falo que saber ouvir a cliente, saber analisar, fazer uma leitura para você entender o gosto dela, é o maior diferencial. Por exemplo, quem chega lá no ateliê, até o primeiro momento, né? Eu sempre faço a leitura da cliente. Eu falo que a gente tem que ser um pouco psicóloga, a gente tem que analisar, saber ouvir. E assim a gente consegue ir sentindo a vibe da cliente, sentindo como que ela é, a personalidade dela, para colocar o trabalho, né? Que é um trabalho totalmente criativo no rosto dela. E desde os atendimentos, clientes hoje gostam de atendimento rápido, né, no WhatsApp, gostam que seja solista, que fale pelo nome, chame pelo nome, né? Então, tem que ter o profissionalismo, né? E também tem que olhar o lado humano, olhar as necessidades, porque cada um é cada um. Mesmo que eu tenha um estilo próprio de maquiagem, né? Eu sempre vou adaptando ao gosto do cliente. Então, a gente tem que personalizar e criar essa conexão, né? De acordo com cada pessoa, eu crio um tipo de atendimento, né? Para que ela se sinta mais confortável. E aí ela volte. Gosto sempre de postar foto, né? Tirar foto da cliente no momento que está produzida, agradecer, depois mandar mensagem no WhatsApp, muito obrigada, pegar feedback. Então, a cliente tem que sentir que ela foi bem atendida e que a gente se preocupa com o que a gente fez nela. Você tem algo em comum em relação ao que eu faço, e pode parecer louco, mas existe algo em comum na vida de um entrevistador e de quem apresenta um podcast
e em relação à vida de uma maquiadora, que é o fato de poder ouvir inúmeras histórias, e principalmente no seu caso, pelo fato de você já ter quase 16 anos nesse mercado, ou seja, quase 2 décadas. Qual que é a grande história que você já ouviu sendo maquiadora profissional e que te marcou de alguma forma? Eu vou contar 2 histórias. Uma é uma cliente que ela maquiou comigo há muitos anos atrás, uns 7 anos atrás, para formatura. Ela foi madrinha de diversas amigas, né? E o sonho dela sempre foi casar. E ela comentava isso comigo sempre. E aí, como é que tá a vida amorosa, né? E a gente conversa, e mulher gosta de conversar sobre isso. Eu tô com um boy aqui, depois não deu certo. Então, fala, olha, quando você casar, se arrumar seu noivo, você me chama. E aí, depois de 7 anos, ela falou, Kisla, você não vai acreditar. Falei, oi, Agora o quê? vai. Já vou marcar a data do meu casamento. Falei, como assim? Ela já tenho noivo. E aí foi assim, foi uma cliente que me marcou, né? Pelas nossas conversas, por essa troca, por acompanhar, né? Desde os eventos que ela era estudante até o momento, né? Que ela iria casar. Então, foi uma cliente que me marcou. E tem outra que foi bem no início da minha carreira, que eu não esqueço dela. Eu vejo ela na rua e eu falo, ei, Evelyn, tudo bem? Ela tinha caído de bicicleta, ela tinha caído de moto um dia antes, né? E aí ela teve um acidente, isso um dia antes da formatura dela. E aí ela me liga falando que acidentou, e eu falei, meu Deus, e agora? E tava rachada na cabeça. E aí eu falei, olha com o seu médico, né, pra ver se tem como resolver, se tem como tampar. E aí ela falou que isso, ele me deu alta, né? Não aconteceu nada, graças a Deus, mas eu machuquei a testa. Só que eu preciso que tampe, né? Fica uma cicatriz. Inclusive, na época, eu postei o antes e depois, né? E aí eu falei, então tá bom. E como eu tenho maquiagem hipoalergênica, eu sempre preocupei, né? Com as necessidades, com as alergias das clientes. Eu comecei a fazer uma camuflagem nessa cicatriz. E tampou tudo, parecia que ela nem tinha caído. Tampei com pó, selei. E ela ficou assim, sem queda, né? Ela ficou com a pele pleníssima. Ela foi para a formatura dela. E até hoje, quando eu vejo, em algum momento, a gente lembra lá e fala, lembrei de você, da cicatriz. Ela é eu mesma. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo maquiadora profissional? Um grande sonho. O primeiro sonho foi viajar, ter mais de uma viagem por ano, né? Então, consegui conhecer algumas praias do Brasil, né? O segundo sonho foi tirar um certificado internacional. Eu fui num workshop lá em São Paulo, e aí eu consegui um diploma internacional através de maquiadores da Alemanha que vieram para o Brasil, que é a Criolan. E aí foi um certificado um diploma, né, assinado por todos eles, de uma escola bem renomada do mundo. E eu não fiquei mais, né, só pensando, um único diploma realmente validado por uma grande instituição que eu tinha, que era da faculdade, né, que era da arquitetura. E finalmente eu tenho meu diploma de maquiadora. E esse foi um dos grandes momentos, né, de realização. Também tem uma realização que eu tive quando eu abri meu espaço. Eu sou muito realizada, né, no que eu tinha construído, de poder proporcionar infraestrutura para cliente. E na minha vida pessoal foi realmente poder, depois de um tempo, ter meus momentos de qualidade, de poder, por exemplo, em vez de estar 6, 7 horas da manhã saindo para trabalhar, eu poder estar em casa, dormir um pouquinho mais tarde. Então, ter esse tempo, né, a mais para poder cuidar de mim, para poder ir na academia no momento de 3 horas da tarde. Então, a maquiagem, ela realizou isso, né? Me proporcionou ter tempo de qualidade. A nossa vida parece como um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade.
E o mais interessante é que, diferentemente do que acontece nos livros, onde os capítulos e páginas são feitos através apenas de folhas, na nossa vida enquanto ser humano, enquanto cidadão, os capítulos e as páginas, eles podem vir através de vários formatos diferentes. Pode ser um dia, pode ser um conselho, pode ser uma data, pode ser uma música, pode ser uma conversa. E todos nós temos capítulos marcantes, positivos ou negativos, em diferentes formas. Um dia para ser esquecido, uma pessoa especial para ser esquecida, que foi muito especial e é para ser esquecida, ou principalmente ao contrário, uma pessoa muito marcante e importante e que é inesquecível na nossa vida. E como eu disse, né, todo mundo tem. Se você andar aqui na Barão do Rio Branco, você vai perguntar para qualquer pessoa, pode ser até um morador em situação de rua, ele vai ter um capítulo importante na vida, positivo ou negativo, de diferentes formas. E no livro da sua vida, você tem um capítulo que atende por um nome que é um dos capítulos mais especiais, se não for o mais especial de toda a sua trajetória aqui na Terra. Até pelo fato de que, sem esse capítulo, não existiria um livro chamado Quisla Machado. E eu falo do capítulo que atende pelo nome de Eliane Machado. Qual que é a importância e significado desse capítulo no livro da vida da Quisla Machado? Eu vou me emocionar. Falar da minha mãe é falar de força, falar de resiliência. Ela é a projeção de mulher na minha vida, né? De mulher que olha para as dificuldades e sempre tira algo positivo, sempre tira uma solução. Uma mulher que me inspirou a ser quem eu sou hoje. Eu sou muito feliz em ter a mãe que eu tenho. Uma mãe que sempre me apoiou. Mesmo ela sabendo que muitas vezes eu tinha ideias que não ia dar certo, ela falou, vai, toma o tombo, que depois a gente conversa, né? Então, eu falo que a minha mãe é meu exemplo de força, né? E ela me deu uma base, uma educação em todos os aspectos da vida, né? Principalmente espiritual, né? Eu sou muito grata por ela ter conhecido Jesus, passado também esse mesmo ensinamento para minha vida. E eu falo que eu amo ela demais. Eliane Machado é uma grande mulher, um exemplo que eu com certeza quero poder ser um dia 10% do que ela foi para mim, para os meus filhos. Qual que é o capítulo mais triste da sua vida? E o que você fez ou está fazendo para passar por cima dele? O capítulo mais triste da minha vida foi quando eu entrei em depressão em 2021, início de 2021. A depressão, por causa da pandemia, ela só aumentou, né? Eu falo que quem tem já sintomas, né, de depressão, tem as fases, né? Então, a pandemia, ela, como fala, ela só acelerou, exatamente. E foi um momento que eu estava com um fardo muito grande, muitas responsabilidades, né, de administrar espaço, equipe, e eu não estava deixando de lado, né, o meu cuidado emocional, o meu cuidado com a saúde. Eu comecei a morar sozinha também, foi um momento que eu senti muita solidão. E foi um momento assim que eu chorava muitas noites, então foi um ano que me marcou muito. E eu também estava na época num relacionamento que hoje eu não estou mais, então nesse final, né, não foi um final muito bom, não foi um final da forma que eu gostaria, né? E eu consegui tratar, né, em 2022, com o apoio dos meus pais, né, de alguns amigos, e realmente consegui sair, né, da situação que eu estava, que realmente eu cheguei como meu emocional chegou em estado de estafa, né?
E aí tive vários diagnósticos, depressão, toque, tinha um toque muito forte, né? De chegar a conferir porta 7 vezes antes de dormir, lavar a mão toda hora, de escutar a campainha tocando o tempo todo, de não querer ver pessoas, né? Então, eu só conseguia acordar para trabalhar, porque eu sabia que eu precisava, né, atender, continuar com os compromissos com as pessoas. Mas nesse ano de 2021, eu estava morta por dentro, né? E foi só em 2022 mesmo que eu tive que ser vulnerável, pedir ajuda. Falei, mãe, me ajuda. E aí eu também chamei uma amiga minha e ela fez uma oração para mim. E aí ela conseguiu, através de Deus, acender uma chama espiritual que me ajudou a ter força para ligar todas as outras partes da minha vida, né? Principalmente o emocional, o físico, o intelectual. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras, você vai defini-las ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Uhum. Vida. Eu tenho que falar um sinônimo? Não, uma palavra que vai definir na sua visão isso que eu acabei de falar. Entendi. Respirar. Deus. Tudo. Religião. Crença. Depressão. Passado. 2021. Morte. 2022. Cura. Cura. Deus. Arquitetura. Ponte. Maquiagem. Tema das palavras. Propósito. Governador Valadares. Chamado. Família. Base. Kissila Machado. Forte e corajosa. Defina a sua história de vida com uma palavra. Fé. Defina a sua história de vida com uma frase. A felicidade é um estado momentâneo, Sim. mas a evolução é um estado constante. Defina essa conversa com uma palavra. Crescimento. E eu cresci muito e sairei daqui muito feliz por ter tido a incrível honra de poder ter eternizado a sua história de vida. Uma mulher que faz por onde e que se tornou eterna na vida de inúmeras mulheres aqui da nossa cidade. É interessante pensar, né, que todo mundo aqui em Valadares já foi em uma festa de casamento, de formatura, ou a própria formatura, Debi, ou algum grande evento, Expo Agro aí tá batendo na porta, enfim. E o mais interessante, eu pensei nisso aqui agora, é que uma mulher, ou inúmeras mulheres presentes nesses grandes eventos, com certeza, no dia desse evento, passou pelo seu espaço e teve a incrível oportunidade de ter sido maquiada por você. Já parou pra pensar nisso? Agora, toda vez que eu for em um evento, igual agora a exposição tá batendo na porta, eu vou lembrar, alguém aqui, ou inúmeras mulheres presentes neste espaço, passaram pelas suas mãos. Eu acho isso muito engrandecedor pelo fato de você ter essa história rica e tão bonita no universo da maquiagem aqui na nossa cidade. Muito obrigado, sucesso. Muito obrigada. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Foi um prazer compartilhar a minha história, conversar mais com você, te conhecer. Igualmente. Muito obrigado mais uma vez, Kissila Machado. O ResenhaCast de hoje para o lado especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.